Bom dia a todos, grande satisfação estar aqui. E inicialmente eu quero agradecer o gentil convite da casa, é uma satisfação para mim, primeira vez que eu venho nesta casa, e eu já estou me sentindo muito bem, né, pelo ambiente. Vibrações agradáveis, público feliz, pelo menos domingo de manhã, né, de sol, e para nós tratarmos hoje de um assunto bem interessante. Hoje nós vamos ter como tema, né, um problema e uma solução ao mesmo tempo. É o último capítulo do livro A Gênese. É o último capítulo, é o capítulo 18, cujo título é Os Tempos São Chegados. Esse capítulo, ele encerra todas as obras de Kardec no sentido codificação. E é um capítulo que ele faz o fechamento, né, da proposta que os espíritos nos deixaram sobre a transformação moral que todos nós estamos sujeitos e que estamos buscando. Esse capítulo é tão interessante porque ele nos dá uma maneira, ou pelo menos ele nos permite visualizar aonde nós chegaremos, como nós chegaremos e até que ponto nós somos responsáveis pela transformação do planeta. Esse capítulo, ele faz um convite. Primeiro, um convite para nós voltarmos no tempo. Nós estamos hoje, dia 16 de setembro de 2018. Vamos voltar no tempo. Nós vamos fazer uma viagem para 1868. Vamos voltar 150 anos. Voltamos 150 anos. Kardec estava publicando esse texto, onde os espíritos, não um, mas alguns espíritos, já estavam sinalizando: os tempos são chegados. Já começou um processo de transformação, onde a humanidade entrará num novo período. 150 anos atrás, nós identificamos um momento de transição, onde cada um de nós, espíritos, tem o seu papel. E Kardec, ele nos dizia o seguinte: uma vez que iniciou-se o processo, é porque já existem condições para nós vivenciarmos esse processo de transformação. Cada um de nós tem em si o potencial de colaborar e contribuir para essa transformação. Só que hoje, 150 anos depois, tem muita gente ainda esperando que o mundo entre numa nova fase, quando nós já estamos passando por esta transição. Nós não conseguimos olhar somente essa linha evolutiva com os olhos de encarnados. Por quê? 100 anos para nós é muita coisa? Um século? Claro que é. Tudo bem que a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Hoje nós já estamos visualizando aí, para a humanidade como um todo, a expectativa de vida está crescendo. Então, 80, 100, 120 anos já são metas, inclusive possíveis, né, para nós atingirmos dentro da nossa escala material. Mas, para os espíritos, 100 anos, um século, não é nada, não é nada. Quando há 150 anos atrás, os espíritos nos disseram: estamos numa fase de transformação, não era em 1868 que essa fase estava se realizando. Era no século XIX que estava passando já por esse início. O século XX continuaria a fazer isso, e o século XXI continua a fazer isso. Ou seja, nós não podemos nos limitar à nossa idade cronológica. Nós já estamos passando por um momento de transição desde o século XIX. E quando Kardec perguntou para os espíritos, já começou. Portanto, aqueles que acham que vai acontecer alguma coisa no ano qualquer um, X, daqui para frente, para marcar essa transição, se engana, porque já começou o período de transição. Mas como é que funciona esse período?
Como é que nós, espíritos, passamos por isso e estamos buscando aproveitar esses momentos? Porque, afinal de contas, se a Terra vai entrar nesse mundo de regeneração, que é para isso que vai acontecer essa transição, como que nós nos comportaremos nisso? Nós vamos ser levados como passageiros nesse processo, ou nós vamos ser os motoristas para fazer com que isso aconteça? E aí vem os espíritos e nos dizem exatamente isso. Nós somos motoristas, todos nós. Nós somos motoristas para levar esse carro chamado humanidade a mudar de nível evolutivo. Ué, mas se eu não quiser ser motorista, se eu quiser ser passageiro, o que vai acontecer? Você não vai participar desse processo de transição desta maneira. Por quê? Porque os espíritos nos dizem, a transição ela se dá quando os espíritos propensos ao bem, propensos a fazer algo de positivo para si e para o próximo, já começam a habitar este planeta de uma maneira mais intensa, atuando para que isso possa ocorrer. Os espíritos resistentes, aqueles que ainda se comprazem no mal, mal nós sabemos que não é algo que exista por si só, mal é ignorância. Todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, estamos evoluindo e vamos melhorar. Só que uns num ritmo um pouco maior e outros ainda em ritmos mais, vamos dizer, atrasados, mas que vão melhorar em algum momento. E aí os espíritos falam o seguinte, se nós estamos evoluindo, mas para o planeta melhorar, a população aqui tem que ser formada por espíritos bons, a maioria bons. Aqueles que não quiserem contribuir, ou ainda estiverem insistentes em praticar o chamado mal, que nada mais é do que o resultado de orgulho e egoísmo, esses daí vão ser, eu vou usar a palavra convidados, mas eles são atraídos serão atraídos para ambientes aonde poderão contribuir também para o desenvolvimento do ambiente, onde eles se encontrarem, só que não será neste que nós vamos buscar, aonde os bons predominam sobre os maus. Se o espírito é resistente, ele quer praticar o mal, ele ainda se compraz em fazer algo de ruim, ou buscando orgulho e egoísmo, só satisfação pessoal em detrimento do próximo, ele vai ocupar sim ambientes para continuar a se desenvolver, só que em ambientes mais hostis, em ambientes mais duros, em ambientes onde ele também tem que aprender que o que ele está fazendo não é adequado para a sua evolução. E eles disseram o seguinte, essa transição, ela não é muito rápida assim, como se fosse do dia para a noite. Ela é paulatina, só que em algum momento nós vamos perceber que isso já está acontecendo. E agora vamos fazer uma retrospectiva. Nós fizemos uma viagem no tempo de 150 anos atrás. 150 anos atrás, como é que era a nossa condição de vida? Vivíamos bem? Nós, humanidade, vivíamos bem? Acho que sim. 150 anos atrás, se nós tivéssemos algum probleminha de saúde e fôssemos ao médico, o médico de 150 anos atrás, como é que ele nos tratava? Com os elementos químicos que nós temos, as substâncias químicas que nós formulamos hoje, de anestesia e de preocupação com micro-organismos e por aí vai, as pessoas morriam por doenças que hoje são quase que tratadas na farmácia. Nós tínhamos uma condição de vida muito mais precária em termos materiais, mas para a época, mesmo para aquela época, Kardec disse, a humanidade já atingiu um grau de desenvolvimento material muito bom, onde a inteligência já supera agora os desafios que a natureza nos impõe. 150 anos atrás, Kardec não conhecia as nossas facilidades de hoje. 150 anos atrás, a pessoa podia morrer de dor de dente, porque inflamava e não tinha tratamento, ou não sabia tratar, infeccionava, espalhava e morria. Será que esse tipo de situação
só por isso faz com que nós tivéssemos maior ou menor facilidade de sobreviver? Menor. Sabe qual era a expectativa de vida de 150 anos atrás? Dependendo da região onde nós estivéssemos, 40 anos de idade. Porque tinha guerras, não que nós não tenhamos mais guerra hoje em dia, né? Por sinal, nós temos guerra civil, inclusive disfarçada muitas vezes, mas 150 anos atrás, a expectativa de vida era muito baixa comparada com a expectativa de hoje. E não quer dizer que nós espíritos, tenhamos feito muito progresso moral na última encarnação. Quantas encarnações você acha que teve de 150 anos para cá? Não tem ideia, mas vai ser o quê? Uma? Duas? Não se sabe, mas pouquíssimas, ou nenhuma, só essa agora, porque o espírito não tem tempo fixo, cada um vai reencarnar conforme a sua necessidade. Só que nós estamos no tempo do espírito. Nós podemos demorar milhares de anos para reencarnar? Se for necessidade do espírito, pode demorar poucos anos para reencarnar? Pode também, depende da necessidade do espírito. Portanto, não adianta a gente achar que o tempo que estamos falando de transição do planeta, ele é o mesmo tempo que nós temos aqui cronológico. É a visão dos espíritos dizendo para Kardec: estamos em transformação, estamos num processo de amadurecimento, e esse processo ele é proporcional às nossas necessidades. Século XIX, século XX inteiro e século XXI. Estamos no século XXI. Já estamos moralmente desenvolvidos? Não, né? Já fizemos progressos de 150 anos para cá. Já fizemos progresso, mas não quer dizer que estejamos melhores. Nós hoje, individualmente, espírito, somos melhores que a última encarnação? Somos, porque o espírito não retroage, nós nunca voltamos em termos de conquistas morais e intelectuais. O corpo pode nos impedir de plena manifestação, mas o espírito não perde o que ele já vivenciou no passado. Espíritos muito inteligentes podem reencarnar em corpos que impeçam a sua plena manifestação? Pode. O espírito deixou de ser inteligente? Não, ele só não está se manifestando plenamente. Mas muito bem, estamos nesse caminho de desenvolvimento. Intelectualmente estamos amadurecendo. Moralmente, que é o grande ponto, é moralmente que é a transformação que o planeta passará. Os espíritos nos dizem no capítulo 18 da Gênese que essa transformação que nós temos, ela é decorrente do processo de amadurecimento moral de cada um. Hoje nós somos melhores que ontem. Falamos de 150 anos atrás, não é? Muito bem, já vimos que as condições de vida de 150 anos atrás não eram aquelas coisas lá, né? E quando a gente pensa em 150 anos atrás, todo mundo pensa na Europa, né? Todo mundo pensa na Europa. Tá, e em lugares que não tinham nem água potável. Ah, mas hoje em dia também tem. Ou seja, no mesmo planeta nós temos ambientes e lugares que podem diferenciar-se uns dos outros de maneira muito significativa. No mesmo planeta. Enquanto uma região, para os nossos padrões, altamente desenvolvida materialmente falando, com bens, né, onde a população tem acesso à saúde, de qualidade de vida, minimamente, em outras regiões do mesmo planeta, as pessoas estão brigando para sobreviver diante de falta de alimentos e outras coisas. Mesmo planeta, mas espíritos habitando diferentes regiões, para a sua necessidade evolutiva. Ora, os tempos são chegados, é porque os espíritos estão nos dizendo, a humanidade, na média, nós já temos condições de suprir a nossa necessidade de bondade, de suprir a nossa necessidade
daquilo que nós vamos chamar, na sua prática efetiva, de caridade. Nós vamos aprender a praticar a verdadeira caridade, não a caridade material, a caridade efetivamente moral. É aquela que nos faz olhar para o outro como igual, não como alguém maior ou menor. Porque quando alguém fala que o outro é mais importante ou menos importante, ele está tentando fazer uma diferenciação enquanto ser humano. Não existe isso. Todos nós somos iguais enquanto condições humanas. Em posições sociais, isso faz parte do nosso processo de aprendizado, porque ora nós reencarnamos numa ou noutra, mas nós fazemos isso para aprender. O ser humano é igual. Quando nós entendemos que o outro é igual e estamos nesse processo de regeneração, aprendendo a tratar o outro como igual, aí nós já começamos a perceber que estamos no caminho certo. Quando nós ainda estamos presos em preconceitos, em ideias que acham que alguém é melhor que outro, ou que alguém seja pior que o outro, nós ainda não entendemos a relação de solidariedade que nos compete. E a verdadeira transformação, ela não vai se dar na matéria, em termos materiais, ela se dará em termos de respeito uns aos outros, em combate àquilo que Kardec chama das maiores chagas da humanidade, que são orgulho e egoísmo. Quando praticamos a caridade no seu sentido amplo, nós vamos respeitar o outro, entendendo que o outro pode ser diferente, inclusive. Muita gente acha que para fazer com que o outro tenha um sinal ou seja respeitado, ele tem que ser igual materialmente. Não tem. Esse é a grande diferença do materialismo que o Espiritismo combate. O Espiritismo não abraça ideias materialistas, onde acha que tudo se resume numa encarnação. O Espiritismo, ele compreende o processo evolutivo, e o ser que reencarna, ele vai vivenciar diferentes experiências em diferentes momentos, e é por isso que nós estamos tirando de dentro de nós o que nós precisamos para aprender, em conjunto com o ambiente, com outras pessoas. Em momento algum, todos têm que estar materialmente vivenciando as mesmas coisas para dizer que estamos nos respeitando. Os Espíritos nos dizem que nós temos que respeitar a diversidade, inclusive. A liberdade de consciência do outro pensar diferente. Quando o outro pensa diferente, é livre-arbítrio do outro. Ele não tem que pensar igual a nós. Alguns querem impor, né? Não, tem que pensar igual à minha maneira de ser, porque senão você, na minha opinião, você está errado, você tem que mudar. E se nós estivermos errados? Como fica? Ou se os dois estiverem certos, só que cada um vê de um ângulo. E aí a gente vai descobrindo que esse processo de transformação, ele não vai ser feito de uma maneira ostensiva em termos de sinais catastróficos, né? Que estrelas cadentes vão literalmente invadir o espaço aéreo, meteoro vai acontecer aqui, vai cair e tal. Não é nada disso. Os Espíritos dizem que a transformação é moral. E olha só a tática que existe nesse processo. Os espíritos bons vão continuar reencarnando, e os espíritos que ainda são resistentes, aqueles que nós falamos no início, eles não vão mais reencarnar entre nós. Eles serão atraídos para lugares mais adequados. Esse é um processo paulatino de substituição. É quase igual ao passe. Como funciona o passe, né? A transmissão de fluidos. Cada casa tem o seu passe, tá? Eu vou falar, vamos supor que o passe seja em posição de mãos. Eu não vou te dar um passe, tá? Só vou fazer. Vamos supor que o passe seja em posição de mãos. O passe é uma transmissão fluídica, né, que nós vamos fazer, e a pessoa vai absorver isso conforme a predisposição da pessoa também. Se você não quiser receber, você cria psiquicamente em você uma resistência e não vai receber nada. Mas quando você está predisposto a receber, você quase que atrai fluidos bons nesse sentido. Então, a imposição, ela se dá
num processo conjunto de predisposição e de emissão fluídica. Imagine o espírito que quer se melhorar, que quer receber coisas boas. Ele atrai para si situações também boas para esse desenvolvimento, mas ele se esforça em melhorar. O resistente, mesmo que alguém queira ajudar o resistente, se ele criar psiquicamente barreiras, ou não se deixar envolver nesse sentido, o que vai acontecer? Vai fazer efeito? Ele cria resistência. E os espíritos que não quiserem melhorar, vão continuar reencarnando num planeta onde a média quer melhorar? Não vai ter sintonia, é natural isso. Não é que vai ficar Deus, você vai para lá, você vem para lá. Deus não faz isso. É natural. Somos atraídos para situações conforme o nosso nível evolutivo e o grau de envolvimento psíquico. Se a maioria está buscando melhorar, quer melhorar, cria um padrão psíquico de uma maneira positiva, aqueles que não se afinizam, eles não conseguem ter atração e naturalmente vão ser atraídos para que lugar? Para quem tem sintonia psíquica naquele nível. No universo, nós temos uma infinidade de mundos, onde os espíritos estão em processos evolutivos, cada um numa faixa média evolutiva. Ora, não é porque um planeta, nós, estamos aqui com uma faixa, se a pessoa não tem afinidade, vai para outro sem problema nenhum, que são as emigrações de espíritos, que estão ali ditas no capítulo 18 da Gênese. De novo, é natural, nós vamos ser atraídos, porque nós pensamos assim, e a nossa predisposição para mudar é desta ou daquela maneira. Não é uma coisa pontual, de que vai ter espírito julgando cada um. Primeiro, que não julga ninguém. Quem não julga? Nossa consciência. Está lá dos espíritos, aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, nós nos julgamos, nós não precisamos de alguém, você fez isso, você fez aquilo. Aquela ideia um tanto tradicional do tribunal, você será julgado no dia do juízo final. Não tem juízo final. O que existe é que nós vamos ter sempre um confronto conosco mesmo, sobre o que nós fizemos, deixamos de fazer, o que nós ajudamos, deixamos de ajudar, o que nós colaboramos com o próximo, ou prejudicamos o próximo. Nós gravamos isso, nós fazemos isso dentro de nós. O mundo em transformação nada mais é do que um processo natural de que os espíritos que psiquicamente estão afins vão ficar juntos, e os espíritos que não são afins, naturalmente vão ser atraídos para ambientes adequados. Já começou isso. É um processo de substituição. E eu falei do passe, porque o passe, qual é o efeito? Vou pegar você de novo de exemplo, tá? Qual que é o efeito do passe? Está lá, de novo, os espíritos dizendo, é a substituição de uma molécula malsã por uma sã. Um exemplo que se tem, uma jarra d'água. Imaginem uma jarra com água barrenta, que não passou por filtragem, com água barrenta do rio. Está lá a jarra. Que cor que é essa jarra? Escura, marrom, vai, né? Vamos supor que nós sejamos a jarra, e a qualidade de nossos pensamentos seja o conteúdo, a água que nós temos lá. Como é que a gente faz para purificar a água? Ou para substituir a água que está lá dentro por água boa, potável? Nós vamos derramar água filtrada, mas quando ela mistura com água barrenta, ela automaticamente já purifica? Não. Tem que derramar água limpa, para a água ir se misturando, transbordar, né? Aí vai automaticamente limpando. Mas enquanto você vai lá derramando a água. Esse é um processo lento.
Mas vai ter uma hora que só vai ter o que dentro do vaso? Água limpa, porque você só está derramando água limpa. Esse processo de substituição somos nós, na nossa encarnação, recebendo coisas boas, e nós temos que aprender a absorver isso e eliminar aquilo que não nos faz bem. No passe, é esse processo de transformação. Agora imaginem a Terra, porque na Gênesis também está falando que nós podemos entender a humanidade como um ser coletivo. Como é que esse ser coletivo toma o passe? Substituição daquilo que é malsão por uma coisa sã. Espíritos bons reencarnando, espíritos que são refratários, que são resistentes, desencarnam e não voltam a reencarnar aqui. Ou, se forem reencarnar, na erraticidade, durante o período que nós nos encontramos no mundo espiritual, aguardando a encarnação, nós tomamos consciência e nos predispomos a mudar. Então, o mesmo espírito desencarnou de uma maneira, mas na erraticidade reviu suas posturas, assumiu o compromisso, deseja melhorar, ele reencarna. Esse espírito que reencarnou, ele já melhorou um pouquinho do que ele desencarnou, então ele vai contribuir. E é isso que os espíritos nos dizem. Não é que virá uma pleiade de espíritos iluminados para reencarnar aqui e fazer o planeta melhorar. Nós vamos fazer o planeta melhorar. Nós estamos fazendo isso. A responsabilidade é nossa. Porque tem gente que acha que vai ficar aqui aguardando vir uma van de espíritos iluminados, reencarnando aqui, para aí sim, agora eu estou no meu ambiente, né? Porque veio um monte de espírito iluminado. Alguém reencarnou aqui por acaso? Não. Por que a gente reencarna aqui? Porque precisa. Quem acha que reencarnou por acaso, está tremendamente enganado. Claro que a gente poderia pensar assim: meu Deus do céu, por que eu tive que reencarnar no Brasil? Por que eu não reencarnei já pensou isso? Por que eu não reencarnei em algum outro lugar, né, que já está num nível onde as pessoas se respeitam mais, né? Existem leis que funcionam e por aí vai. Já pensou isso? Já, né? Pois é. Mas nós reencarnamos no Brasil. Foi por acaso? Não, porque nós temos afinidade com esse ambiente, e somos nós responsáveis por mudar esse ambiente também. Nós temos que transformar esse ambiente para algo bom, algo positivo. Não é estar já num ambiente tranquilo e tudo se resolve. Nós somos responsáveis por melhorar o ambiente. Muito bem. Mas poderíamos ter nascido em outros lugares. Já pensou vocês, mulheres, terem nascido... Não é nenhuma crítica destrutiva, tá? É só cultural. Terem nascido em algum país do Oriente Médio, onde vocês não poderiam aprender a ler, porque não se pode aprender, ou alguma tribo da região africana, onde as mulheres, literalmente, elas não podem ler, elas são tratadas como seres de segunda categoria, e inclusive algumas são mutiladas sexualmente, porque não podem sentir prazer. Ou seja, tem uma série de regiões no mundo onde o espírito que reencarna lá vai vivenciar experiências um tanto duras, sob outras perspectivas de quem já não está vivenciando aquilo. Mas se reencarnou ali, é porque tem necessidade de vivenciar aquelas experiências. Não é punição, é aprendizado. É aprendizado. E no planeta? A gente poderia falar, por que eu nasci no planeta Terra? Tem gente que acha que reencarnou aqui por engano também. Meu Deus, eu ouvi falar que Bezerra já está em outros mundos e tal, né? Alguns falam. Por que eu já não nasci nesses lugares? Porque precisa reencarnar aqui. É assim que nós vamos fazendo o processo de transformação. Fala. Posso emitir minha... então tá bom, porque depende da casa. No Espiritismo não existe essa percepção
Não, a ideia de crianças índigo ela nasceu nos Estados Unidos de uma psicóloga, por sinal, que afirmava ver auras azuis em alguns tipos de crianças que ela analisava, e ela supunha que essas crianças tinham alguma coisa de diferente e que seriam mais evoluídas. Só que eram crianças totalmente desequilibradas, né? Porque eram crianças que, se não fizesse a vontade delas, elas estavam sujeitas até a matar, e algumas a usarem drogas e por aí vai. Não é criança evoluída. Mas o que acontece é que no meio espírita, algumas pessoas capturaram essa informação, e eu vou citar aqui, sem querer ferir sentimentos, mas distorceram essa informação justamente por causa desse capítulo que nós estamos tratando aqui, desse processo de emigração e imigração de espíritos, achando que esses espíritos seriam reconhecidos por serem diferentes dessa natureza. Desde o século XVIII, nós já temos esse processo, e não é porque uma criança desafia os pais, ela é mais evoluída. Não é mesmo. O que marca a evolução? Moral, respeito, amor, carinho, afinidade, atenção, tolerância, empatia. Qualquer ser que não apresente isso, não pode ser considerado um ser evoluído. O Divaldo Franco tem uma passagem onde ele cita crianças índigo, depois não sei se ele se arrependeu, mas ele escreveu sobre isso com a Ancelone, fazendo uma referência do grau evolutivo dos seres que estariam reencarnando aqui. Mas não são pessoas que são identificáveis, porque somos nós melhorando. Somos nós melhorando. Não são seres extraterrestres que vão reencarnar aqui e vão nos tornar melhores. Somos nós melhorando. Então, o cuidado que a gente tem que ter com esta característica é esta frase de criança, e não é só crianças, tem cristal e tem outras coisas que puseram por aí, tentando identificar características de seres que estariam reencarnando já num nível evolutivo diferenciado. Nível evolutivo diferenciado, ele se expressa com amor. Independente de se a pessoa é amorosa, se ela trata o outro com respeito, se ela vê maneiras de melhorar a si e ao próximo, ela está no caminho certo, sem rótulos. Se ela é desajustada, se ela desafia os pais, porque algumas pessoas querem classificar, não aceita autoridade, não aceita ser orientada neste ou naquele aspecto, muitas delas se envolvem com drogas. Não pode ser criança índia, não pode ser criança evoluída, né? Nesse caminho de desenvolvimento, é para reflexão. No Espiritismo, em momento algum, os espíritos disseram que crianças ou que seres que estariam vindo para a regeneração teriam características diferenciadas físicas ou muito menos aura, essas coisas. Teria no comportamento predisposição ao bem. Essa é a marca que está no capítulo 18 da Gênese. A nova geração tem predisposição ao bem, ao fazer o bem. E não para conflito, a fazer o bem. Essa é a marca daqueles que já estão evoluindo. Lutar do mundo velho para o mundo novo, ou a transição do mundo velho para o mundo novo, claro que vai ter conflito de ideias. E é esse o conflito que está também nesse capítulo que os Espíritos disseram. Essa transição, ela só vai ocorrer quando algo que está acomodado tem que se movimentar. Gera desconforto? Claro que gera. A humanidade é movida por desconforto. Se nós fôssemos confortáveis em algum momento, a gente não evoluiria. Nós somos movidos por desconforto no nosso nível evolutivo. Vou dar um exemplo. Escola. Fala para a criança, qualquer idade: olha, criança, não vai ter prova. Você vai passar de ano direto. Ela vai estudar? Yara, você que é professora, a criança que souber que não vai ter prova, ou não vai ter nenhum instrumento de cobrança ou de avaliação, só fala: não, você tem que estudar, que vai ser bom para você, vai ser muito bom para você estudar. O que será que ela vai fazer? Ela vai deixar de jogar bola com os amigos para ir estudar? Não vai.
Criança. Agora vamos para o mundo dos adultos. Vamos para o mundo dos adultos. Para o mundo dos adultos, se alguém falar assim, olha, vai trabalhar em prol da sociedade sem ganhar salário, porque o importante é você contribuir com a sociedade. Sem salário. Pouca gente faria isso. Porque a pessoa precisa de incentivo. Sem incentivo ela não vai. Sem incentivo ela não vai. Não adianta a gente achar que, porque ela tem que compreender que isso é o melhor. Muita gente acha que é tão simples falar isso, para os outros, nunca para ela, para os outros. Para os outros. Mais um exemplo, que é bom dar exemplo, né? Porque daí grava. Da escola é bom, né? Do incentivo. Agora vamos para outro exemplo um pouquinho diferente que também vai nos servir. Continuando com as crianças, né? Porque criança é bom para dar exemplo. Criança gosta de tomar injeção? Adulto também não, né? Mas criança gosta de tomar injeção? Também não. Menos ainda. Agora imagina a criança indo tomar injeção, mas não é aquela injeção revolvinho, é injeção seringa. Criança vai tomar a injeção para se prevenir de uma doença futura. Algum tipo de vacina que ela vai tomar contra algum tipo de malefício que ela pode contrair se não tomar a injeção. Ela vai tomar a injeção. Aí vai os pais levar a criança. Os pais perguntaram, filhinho, você quer tomar injeção? Vai ser bom para você. Mesma coisa. Quantos falariam, papai, que gostoso, que bom que você se preocupa comigo, eu quero tomar injeção, vamos lá tomar injeção. Quantos falariam isso? Nenhum. Criança. Aí leva a criança para tomar injeção, levou a criança. A criança chegou lá, no médico, viu, porque o médico já assusta, né? Mas viu lá o médico. Nada contra o pessoal da área de saúde aqui, tá bom? Mas está lá o médico. Quando ele vai tomar a injeção, hoje em dia acho que não falam mais isso, mas sabe aquela frase, é só uma picadinha, não dói nada, né? É só uma picadinha. Os pais falam isso, né? É só uma picadinha. Ora, picadinha dói aquele negócio, né? Aí é só uma picadinha. A criança, quando ela não entende o que está acontecendo, o que ela vai achar? Que os pais são maus, né? Que está lá fazendo a criança passar por aquilo, é contra a vontade dela, vai doer. Essa picadinha que ela tomou, foi bom para a criança? Claro, foi uma vacina que preveniu de ter males muito mais doloridos, futuros. Ela não entende quando ela passa por aquilo. Acha que o pai é mau, que o médico é mau, né? Que aquela situação não é legal. Depois que ela cresce, ela olha para trás e vê que aquela vacina foi importante para ela e agradece os pais por terem feito aquilo. Não é? Quem é mãe sabe disso. Nós, espíritos, somos criancinhas espirituais ainda. Deus, através de suas leis, nos propicia vacinas diárias ou até regulares na nossa encarnação, e a gente não compreende que aquilo que nós estamos vivenciando é para nos fortalecer contra males maiores. É um processo de quase imunização. Quando nós nos fortalecemos, nós criamos anticorpos, entre aspas, exercitando a moral e o intelecto. Sem incentivo a gente não faz isso. E nós tomamos injeções não por maldade divina, mas por bondade divina. Nós tomamos injeções, vacinas, para nos fortalecer e nos afastar de situações piores. Só depois, quando nós estamos mais evoluídos, é que a gente entende a bondade de Deus. Ou seja, tudo que nós passamos por aqui é por amor. Eu sei que muita gente fala, as pessoas chegam na casa espírita ou pela dor ou pelo amor, né? As pessoas costumam falar isso. Chegar na casa espírita já é, por definição, um ato de amor. Ainda que ela esteja sofrendo, é um alívio que ela vai ter. Então é um ato de amor. Mas se não fosse a dor, ela não iria para a casa espírita. Então vamos definir dor.
A injeção que a criança tomou dói? Dói, mas faz bem. Então é um ato de amor que os pais fizeram com a criança, não foi punição. O mundo em regeneração, o mundo em transformação, essas situações que nós passamos para fazer com que nós exercitemos o amor, exercitemos o perdão, exercitemos a tolerância e a esperança numa situação maior. Tudo isso não são provas que nós estamos passando por amor das leis divinas? Claro que são. Nós estamos aqui por amor. Ninguém aqui está sendo punido. Nós estamos por amor. Mas eu vi em algum lugar no livro dos Espíritos que existe uma escala de mundos e a Terra ainda está no mundo de expiações e provas. Verdade. Naquela escala que foi oferecida no livro dos Espíritos, 5 escalas: mundos primitivos, mundo de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e os chamados mundos divinos ou ditosos. É uma escala bem simplesinha que os Espíritos dão, só como referência, porque entre elas tem uma variação enorme, infinita. Saímos de mundos primitivos, aonde manifestamos nas nossas primeiras encarnações. Já passamos, não totalmente, mas nos afastamos um pouco mais da animalidade que nos marcava enquanto instintos. Nos mundos primitivos, aonde já começamos a despertar para a razão, basicamente nós tínhamos que buscar o quê para exercitar a inteligência? Sobrevivência. Nós estávamos preocupados em sobreviver, em caçar, em matar o inimigo para a gente se proteger, em reproduzir-se, em se alimentar. São instintos que nós guardamos ainda de maneira muito intensa. Tanto é que essas são uma das principais causas de obsessão. São ainda o desequilíbrio que nós temos em alguns aspectos instintivos, principalmente em aspectos sexuais, em aspectos de equilíbrio orgânico, onde nós nos desequilibramos, e quando nós ultrapassamos aquela proposta de sobrevivência e transformamos em egoísmo. O cachorro, põe a vasilha de comida do cachorro, o cachorro está comendo, vai pôr o dedinho lá para tirar a vasilha dele, o que vai acontecer? Dependendo do cachorro, pode ser seu, ele vai te morder, porque é instintivo isso, sem a comida ele não sobrevive. Quando você sai da sobrevivência e vai para a satisfação única, em termos de demanda psíquica que você criou, de satisfação de quantidade, e transforma isso em egoísmo, os animais não são egoístas. Ele vai comer o potinho dele lá e não quer que ninguém coma, não é porque ele é egoísta, é porque é instintivo isso, de sobrevivência. O ser humano que já despertou para a razão, quando ele não quer que outros compartilhem aquilo que ele tem, só porque ele quer ter mais do que os outros, por satisfação psíquica, isso significa que não é instinto que ele está fazendo, ele está deturpando a sua demanda psíquica de satisfação. Ele não precisa daquilo para sobreviver, mas ele deturpa em termos de satisfação. E aí a gente vai para o mundo de regeneração de novo. Qual é a característica dos seres que ficarão aqui no planeta? Aqueles que estão propensos ao bem, estão se afastando da animalidade que nós ainda estávamos presos. Nós deturpamos os instintos. Em mundos de expiações e provas, nós saímos de primitivos, que ainda o instinto fala muito forte. Expiações e provas, o instinto ainda está forte, e em alguns comportamentos de algumas pessoas, aproximam esse cidadão a quase a animalidade brutal. Essa situação faz com que nós tenhamos o quê? A certeza de que precisamos melhorar, e muito ainda, mas precisamos nos esforçar, sem ter a preocupação de falar, nossa, é tão distante essa condição de espíritos puros, que é o grau máximo, tão distante,
porque eu não sei se vale a pena, né? Dá trabalho. Nós temos que dar um passo por vez. Um passo por vez. É até lema do Alcoólicos Anônimos, né? O cidadão que está se recuperando de algum tipo de comportamento, no caso, bebida, ele não está preocupado para o resto da vida. O lema do AA é um dia por vez. Um dia por vez. Não é só para o AA, é para qualquer coisa. Drogas, qualquer coisa. Um dia por vez. Eu não preciso ficar olhando lá para frente. Eu tenho que fazer onde eu estou e o que eu posso fazer para amanhã. É isso que nós podemos fazer para entrar no mundo de regeneração. Nós podemos, literalmente, não esperar o mundo lá na frente. O que eu posso fazer amanhã e depois, para que eu possa me sentir melhor e com a consciência tranquila, em ser um daqueles que psiquicamente está colaborando para a mudança desse planeta. Os tempos são chegados? São. Já começou desde o século XIX, esse processo de transformação. Não é uma data exclusiva que vai caracterizar a transição. É um movimento onde nós, espíritos, de geração em geração, estamos mudando. Cada vez que nós reencarnamos, é como se fosse uma geração nossa. É um dia na vida do espírito. Cada dia pode ser um dia melhor. Da mesma forma que o AA, né, é um dia por vez, por que a gente não fala uma encarnação por vez também, não é? Vamos trabalhar uma encarnação por vez. E uma encarnação por vez não significa eu só vou conseguir quando manifestar pleno domínio de alguma coisa, ou quando eu for completamente bom. Esquece isso, ninguém nesse planeta é assim, ninguém. Várias pessoas dizem o seguinte, vocês já ouviram também, eu estou tentando ser espírita. Algumas pessoas dizem isso, não dizem? Meu Deus, tentando ser espírita. Eu fico pensando, quem é o espírita que ela acha que ela idealizou? Espírita, é aquele que conhece a sua realidade enquanto ser em evolução, enquanto ser criado por Deus, assim como todos os demais, simples e ignorantes, que começou uma trajetória nas diferentes encarnações para se desenvolver em seus aspectos morais e intelectuais. Nós encontramos aqui com um monte de desafios, levamos injeções da vida toda hora. A gente não entende muitas vezes o porquê, mas levamos isso, e depois a gente compreende que isso foi bom para nós, mas nós temos que aprender a reagir de maneira positiva, e não ficar reclamando, ou achando que fomos injustiçados, ou que o mundo é injusto, e nós deveríamos ter outra situação. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, nós somos responsáveis pelo futuro que virá, porque nós seremos as crianças que nascerão, nós vamos ser as crianças amanhã. Muitos pais dizem, os meus filhos são tão inteligentes. Pai gosta de falar isso, né? Mãe também. Meus filhos são tão inteligentes, muito mais evoluídos que eu. Isso é coisa de pai, tá? É coisa de pai e mãe. Os meus avós falavam isso para os meus pais, os meus pais falavam isso para mim, a nossa geração fala dos filhos. É igual. Sempre os filhos são os mais importantes e os mais evoluídos. Falso. Nosso filho pode ter sido nosso pai, nosso avô, nosso algoz, nosso vizinho, nosso chefe, nosso subordinado, aquele que nos torturou ou que nós torturamos. A nossa relação é contínua, portanto não é que o nosso filho é mais inteligente, até porque nós vamos ser filhos desses que estamos criando também em algum momento. O importante é que nós tenhamos a certeza, quando nós ouvirmos falar de mundo em regeneração ou em transformação, que nós saibamos que nós vamos fazer isso e participar disso, mas começando por onde? Aqui dentro, nós vamos criar o mundo de regeneração agora para nós, para depois estarmos afinizados com todos. Não existe
de fora para dentro, sou eu transformando a minha casa, o meu mundo interior, e aí é isso que importa, e aí eu vou conseguir fazer com que os outros também se envolvam nessa situação, e eu consiga, na soma de todas elas, ajudar a transformar a sociedade. É de dentro para fora, e não de fora para dentro, como alguns querem impor, formatando o indivíduo. Kardec tem uma frase muito bonita, até para encerrar a nossa exposição. Kardec fala o seguinte: não adianta decretar a fraternidade e inscrevê-la numa bandeira. É preciso antes mudar o coração dos homens. Nós não mudamos uma sociedade impondo, oprimindo, a partir de hoje todo mundo é bom. Não funciona, não funciona. Nós temos que nos transformar individualmente, para que aí a coletividade somada se transforme também. Essa é a mensagem que os Espíritos nos deixaram, e com uma mensagem muito interessante e muito pertinente para nós. Todos conseguimos fazer isso. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontecerá no nosso futuro. No planeta, mas no nosso futuro. E uma coisa nós temos que tomar cuidado: nós somos vítimas de nossos desejos mal conduzidos. Nós somos vítimas daquilo que nós queremos, quando não sabemos querer, quando não sabemos o que buscar. Portanto, vamos pensar exatamente dentro dessa perspectiva de vida futura, o que é bom para nós. E aí nós estabelecemos as prioridades, vamos querer atingir essas prioridades, porque é isso que vai nos importar. E não ficarmos presos com receitas de datas, ou esperar que isso venha de fora para dentro. Essa é a mensagem que Kardec nos deixou, que Jesus nos deixou, quando disse: a cada um segundo as suas obras. Nós vamos receber exatamente o que nós fizermos, não é de fora para dentro, é o que nós fizermos. Então fica o convite para que nós tenhamos a certeza: nós somos os responsáveis e os motoristas desse veículo que vai nos levar para o futuro. Muita paz a todos.